Olá, amigo internauta. Hoje eu vou falar sobre equação da onda, equação da onda sem amortecimento. Ah, Alguma coisa eu tenho escrito no site, lá no site Mudanças Abruptas, no www.mudançasabruptas.com.br. Tem diversos outros tipos de assuntos envolvendo matemática, bolsa de valores, finanças, simulações, MATLAB, matemática, enfim, softwares envolvendo programação, VBA e assim por diante. Antes de mostrar como que a gente pode chegar numa equação da onda, eu vou mostrar para vocês o resultado final. Vamos inverter a ordem. O que eu quero fazer aqui é exatamente chegar no final e explicar como que a gente consegue, utilizando, por exemplo, MATLAB, fazer uma simulação como essa daqui. Então, o que eu quero eu vou dar para a equação uma entrada, que vai ser do tipo senoidal, e a gente vai ver aqui no eixo do tempo como essa entrada se propaga. Aqui embaixo a gente consegue ver que o pico da entrada do senoide é aqui no eixo X, então esse é o eixo X, esse aqui é o eixo do tempo, e aqui a propagação da onda ao longo do tempo. Então você tem aqui um buraco, que era esse buraco aqui, né? O senoide, ó. Se você olhar para cá, eu tenho a senoide que começou, e aí à medida que o tempo vai andando, essa senoide vai se propagando, vai diminuindo, vai para a parte de baixo e forma um bojo depois na parte de cima. E com isso você pode fazer milhões de modelos de simulação utilizando a equação da onda, como propagação de doença, propagação de nuvens de insetos, propagação de células e assim por diante. Então a ideia é como chegar nessa equação da onda. Bom, partindo então da definição da equação da onda, vamos fazer a equação da onda sem amortecimento. Então a equação da onda sem amortecimento, a gente tem aqui então que é uma equação do tipo equação diferencial parcial, que é o x, ou seja, derivada da amplitude da onda duas vezes no tempo é igual a u, também é utilizado como equação do calor, tá? Então, só para a gente sintonizar aqui o que é esse u na verdade, como eu tenho aqui um sistema tridimensional, aqui é o tempo, aqui é o x, aqui é o u, que é a função das duas, né? E se eu tenho uma onda começando em x, o u é exatamente essa amplitude aqui, ó. Ela pode ir aumentando, ou pode ir para baixo diminuindo, como a gente viu ali na simulação. Então esse é o u, ou seja, a amplitude da onda. Eu estou dizendo que a amplitude da onda ela varia em x, tem uma aceleração em x, e ela tem uma aceleração também no tempo, um deslocamento no tempo. Como que pode então a gente simular e até ter uma figura razoavelmente perto da realidade? Tudo começa aqui. Primeiro você tem que dar uma equação, tem que dar uma condição de contorno. Então a gente tem aqui a condição de contorno. Condição de contorno para a onda é do tipo amplitude inicial. Então, quando eu tenho x0 num tempo qualquer, eu vou dizer que a onda não tem tamanho nenhum. Vou ter a onda num determinado espaço de x, ou seja, uma determinada amplitude de x, que no caso eu estou usando π, num tempo qualquer, também é zero. Então, na verdade, o início dela eu estou dizendo que é zero, a onda tem zero de amplitude, e no final a onda tem zero de amplitude também. A ideia é, e a condição de contorno? Então, num tempo zero, quanto vai ser a amplitude quando o tempo do meu relógio começar a funcionar? Bom, isso aqui vai ser uma função que é exatamente uma função que depende do tempo. Imagina que você está jogando uma pedra num lago, numa piscina. Essa pedra vai formar uma onda inicial. Vamos supor que essa onda inicial seja seno de x. A mesma coisa, eu estou dizendo que a velocidade inicial da onda, tá, no tempo inicial, ela é uma função g de x e ela é nula no início. Bom, existem dois tipos de maneiras de resolver isso. Ou você resolve esse tipo de problema de derivada parcial com separação de variáveis, ou você resolve por transformada
de Laplace, que é o que eu vou usar, porque para esse problema é muito mais simples utilizar a transformada de Laplace. A transformada de Laplace é aplicada primeiro aqui, ó, exatamente em cima dessa equação inicial. Aqui que a gente aplica a transformada de Laplace. Como vai funcionar a transformada de Laplace então? A transformada de Laplace vai ser, então, usando Laplace, eu tenho aqui, a gente chama de sempre a letra maiúscula em relação à variável que você tem para determinar que é Laplace, né? Derivada de segundo grau de Laplace, xs, estou aplicando aqui, ó, ela é igual, do lado de cá, Laplace no tempo, da derivada temporal, diferencial dupla em relação ao tempo, é a formulinha s quadrado u, no caso u depende de x e de tempo, que no Laplace é s, menos s u de xs, menos u de t x0, que no caso, pela condição inicial, é zero. Beleza. Bom, então eu tenho que resolver essa equação diferencial agora, que se tornou uma equação diferencial ordinária, porque ela só está variando em relação a x. Ó, tá? É uma equação que está variando em relação a x, a s. Né? Então, como que eu resolvo isso, essa equação diferencial? Essa equação diferencial, se eu passar o termo para lá, ela vai ficar assim, u, duas linhas, xs, menos s quadrado, u, xs, igual menos s seno de x. Ora, se eu tenho uma equação diferencial, que no caso é ordinária, porque ela depende de s apenas, como que eu resolvo esse tipo de equação? Em duas partes. Aqui eu tenho derivada, aqui eu não tenho, e aqui seria uma perturbação. Então eu tenho uma equação diferencial que ela tem duas partes, a parte homogênea e a parte não homogênea. A parte homogênea, solução da homogênea, para quem não conhece a equação diferencial, dá uma estudadinha e vai ver que a solução não é complicada, mas a gente vai chegar nessa parte aqui, ó. A solução da homogênea, que eu vou chamar de U maiúsculo Hzinho, ela é do tipo uma constante elevada a menos elevada a sx mais uma segunda constante elevada a menos sx. Essa é a solução homogênea, porque você supõe que tem uma solução, isso aqui vai ficar igual a zero, eu acabo derivando duas vezes e eu chego nessa parte aqui. Lá no meu site tem realmente como resolver a equação diferencial ordinária. Só dá uma olhadinha lá no mudanças abruptas, tá? Então, essa é a solução da homogênea. A solução particular, então, nossa solução particular vai ser do tipo, eu vou supor que a onda xs, né, essa onda é alguma coisa, uma constante que eu não conheço, seno de x, bem apropriado, porque eu quero igualar depois esse termo aqui para descobrir quem que é o valor do a. Se eu derivar a primeira vez o u, x de s, então se eu derivar a primeira vez em relação a essa, eu vou ter, em relação ao x, eu vou ter o quê? Eu vou ter o a cosseno de x. Se eu derivar de novo em relação a x, quem que eu tenho? Menos a seno de x. Bom, então eu tenho duas linhas, está aqui, e o u, que eu supus que fosse exatamente essa parte aqui. Bom, então vamos substituir a equação. Se eu substituir nessa primeira equação aqui, como vai ficar então? Então vai ficar menos a seno de x, agora joga aqui, menos s ao quadrado, u de x, que é a seno de x, é igual a menos s seno de x, que é o lado de cada equação diferencial. Bom, seno de x a gente corta, no que me dá que a é igual a s sobre s ao quadrado mais 1 multiplicado por nada. Isso é igual porque eu já cortei o seno de x. Então eu tenho aqui
quem é o nosso A, que no início era um A desconhecido. Tá? Então agora já tem uma fórmula do lado. Bom, qual que vai ser a solução então? Então a solução completa de Laplace para a equação diferencial parcial, ela vai ser da seguinte forma. U de xs, então tem a parte homogênea, então vai ser o U homogêneo mais o particular. Ou seja, a nossa onda com a solução de Laplace, em termos de xs, vai ser C1 elevado a sx mais C2 elevado a menos sx mais S sobre S ao quadrado mais 1 vezes seno de x. Então a gente tem aqui, essa seria a solução já geral. O problema é que eu não posso dizer que é uma solução geral tendo termos desconhecidos. Então, como determinar as constantes? Então, determinar constantes. Bom, aí a gente apela para as condições iniciais. Então, a gente sabe que o U lá de trás, 0, que era x, né? Então vai virar aqui, vai virar tempo. Então, U0t vai virar Uzão 0t, 0s, é igual a 0. Se eu substituir então esse 0 aqui, porque x, olha, tá por x, vai ficar e elevado C1 elevado a 0 que dá C1 mais C2 elevado a 0 que dá C2. Então eu tirei uma relação aqui que C1 é igual a menos C2. A segunda condição de contorno para o U era πs. Então eu vou substituir π aqui em cima. Então vai ficar como? E era 0 também. Vai ficar C1, que eu ainda não conheço, elevado a πs mais C2 elevado a menos πs. Porque eu estou substituindo, onde tem x eu substituo π. Bom, o C1 a gente sabe que é menos C2. Então eu tenho aqui menos C2 elevado a πs mais C2 elevado a menos πs é igual a 0. Bom, então daqui C2 é igual a 0. E se C2 é igual a 0, como ele é menos C1, eu tenho aqui C1 igual a 0. Logo, para nossa alegria aqui, esses dois termos são 0, são nulos. Se esses dois termos são nulos, o que sobrou para o nosso Ux de S? O nosso Ux de S, que seria a solução de Laplace para a equação da onda, é S ao quadrado mais 1 seno de x. Bom, ainda não é a solução final. Por quê? Porque eu preciso saber quem é. Então aqui a nossa solução é quem é o x de t, não o x de s. Bom, aí eu faço o seguinte. Eu vou usar a transformada inversa de Laplace. Então, a inversa de Laplace vai ficar assim. O x de t, que é a solução que vai interessar para a gente, é a transformada inversa de Uzão xs, que é a transformada inversa daquele termo s sobre s quadrado mais 1 vezes seno x, mas seno x não tem transformada inversa, porque ele é constante na transformada Laplace, ele não depende do tempo. Bom, se a gente procurar em qualquer tabela quem que é a transformada Laplace desse termo, sai para a gente que é o cosseno de t. Logo, a nossa solução de onda
é cosseno de t vezes seno de x, se a entrada for seno. Então, essa é a solução final. Bom, você deve estar perguntando aqui que isso aqui tem a ver com o MATLAB. Bom, lá no MATLAB é que você vai simular tudo isso. Então, quem que a gente coloca no MATLAB? Vamos abrir o MATLAB então. O pessoal que não domina muito pode ficar um pouco perdido, mas vocês vão ver que o pessoal que já entende um pouquinho vai entender. E quem não entende MATLAB é bom aprender, porque hoje tem um monte de aplicação usando o MATLAB. Bom, eu coloquei aqui a figura para ser preta, tá? Então a fundo dela vai ser preta. E aqui eu coloquei uma variável t, vai fazer a parte do tempo. Eu exatamente criei um quadrado, uma malha para a variável x e a variável t serem iguais. 5 dividido por 0,05 dá 100 pontos. Então, para cada novo t, eu divido por 100 e eu estou andando de... Tenho aqui também 100 pontos. Então, eu estou andando de uma malha de 100 por 1 a cada instante. Com isso, eu crio uma coisa no MATLAB chamada Mesh Grid. Esse Mesh Grid é que ele vai fazer uma malha, que eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, acho que fica mais fácil. Ele vai fazer a seguinte malha, o Mesh Grid, ele pega o que você deu para ele, no eixo tempo, x e no y. E aqui ele cria essa malha de x com o tempo. Com essa malha de x com o tempo, o que ele faz? Ele levanta os pontos que você está simulando. No projeto ele vai fazer exatamente isso. E ele passa o interp, que é a interpolação, para interpolar essa solução. Então dá aquela característica de curva mais suave. Tá? Então isso aqui é o que faz o Mesh Grid do MATLAB. Bom, no MATLAB, então voltando ao programa, vocês vão ter exatamente o programa aqui. Então aqui eu criei a malha, Mesh Grid. Essas duas soluções não estão em verdinho exatamente porque é para outro tipo de problema, não é para esse. E a nossa solução, ó, cosseno de t, seno de x. Vou usar o surf para plotar o eixo do tempo, o eixo de x e o u, que no caso eu chamei de z. Tá? Uma cor diferente aqui, bom, né? Aqui a interpolação que eu falei para vocês. E quando a gente roda, então, eu tenho esse tipo de coisa lá. Deu uma entrada seno que ela vai se propagando ao longo do tempo. E aqui exatamente é o nosso mapa de contorno, né? O counterplot. Então, counterplot, exatamente ele me dá as curvas de nível. Aqui no baixo é mais escuro e no bojo em cima é mais claro. Então, se eu rodar aqui, ó, eu tenho lá a entrada, esse aqui seria a frente do x, aqui seria o deslocamento no tempo, tá? E o entrar. É interessante ver também que quando tem amortecimento, isso aqui não acontece. Ou seja, não tem esse buraco, porque o amortecimento depende da viscosidade do ambiente que a onda está sendo percorrida, né? Bom, é isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.